Olá, sejam bem-vindos ao Alesp Cidadania. Eu já começo querendo chamar a sua atenção porque o programa de hoje é uma grande prestação de serviços, viu? Vamos falar sobre justiça gratuita, um direito previsto na Constituição Federal, mas que muita gente não sabe como nem quando utilizar. Se esse é o seu caso, então fica ligado aqui no programa até o final, porque a gente vai explicar tudo para você. Na verdade, eu estou aqui também para tirar dúvidas, assim como você, porque quem vai esclarecer tudo mesmo para a gente são os nossos convidados de hoje, os defensores públicos. Quem está aqui comigo hoje, Carlos Isa, que coordena o atendimento da Defensoria Pública aqui da Alesp. Bem-vindo. Olá, bom dia, muito obrigado. Além dele, temos também aqui a Fernanda Penteado, que é coordenadora auxiliar do Núcleo de Defesa e Cidadania de Direitos Humanos da Defensoria Pública aqui do estado de São Paulo. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Então vamos começar entendendo o beabá, né, Carlos? Explica pra gente o que é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, como o próprio nome diz, é uma instituição pública que tem a missão constitucional de prestar assistência jurídica para as pessoas que não têm condição de pagar pelas despesas processuais e não têm condição de contratar um advogado particular. Ou seja, nós fazemos valer o direito das pessoas necessitadas. Legal, muita gente não conhece, ou quem conhece não tem noção da abrangência da atuação da Defensoria Pública, né? Quais são as áreas de atuação da Defensoria? Nós temos um leque de atuação bastante diverso, né? Nós atuamos nas áreas civil, na área de família, infância e adolescência, atuamos na área de defesa do consumidor, pessoas com deficiência e entre outras áreas de atuação. Bacana. A gente tem algumas notícias recentes, por exemplo, na área de saúde, né? Se alguém não consegue ter acesso a uma consulta de urgência, uma cirurgia de urgência, se também cabe cabe a pessoa procurar a Defensoria? Sim, a Defensoria Pública também presta esse serviço. Quando o Estado nega esse serviço ao cidadão, essa pessoa que é o usuário da Defensoria Pública pode nos procurar para que a gente faça valer esse direito constitucional, que é o direito à saúde. Legal. E aí a gente teve notícias em Jacareí, né? Recentemente teve uma situação de muita inundação no lugar. E aí vocês tiveram uma atuação coletiva nesse sentido, né? De tentar garantir ali uma condição mínima para prevenir novos alagamentos e também para garantir o ressarcimento desses moradores, né? Sim, a Defensoria Pública tem a atuação, que pode ser uma atuação para atender interesses individuais e também coletivos. Nessa situação de Jacareí, a nossa atuação foi de ordem coletiva, ou seja, buscando abranger o maior número de pessoas possível. Nesse caso, foram as vítimas das enchentes que tinham ali as mais diversas demandas jurídicas, ou seja, necessidades, né? E o direito mais importante que a Defensoria procurou preservar era o direito à habitação, ou seja, um lugar para aquelas pessoas que perderam o seu lar, ou seja, que foram desalojadas, deslocadas da sua residência, em razão da catástrofe que foram as chuvas, enfim, todas as consequências que daí advindas. Legal, né? Porque muita gente não tem noção de que pode recorrer à Defensoria Pública, a esse serviço gratuito previsto na Constituição quando acontece uma catástrofe como essa, né? E a Fernanda, ela está aqui representando o Núcleo de Defesa e Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública aqui do Estado, não é mesmo? Sim. O Núcleo venceu recentemente um prêmio que foi recebido aqui na Alesp, o Prêmio Justiça para Todos e Todas. E eu queria que você falasse um pouco sobre o prêmio, sobre a atuação desse núcleo especificamente, né? A Defensoria Pública, além dessa atuação, né, que o Carlos explicou, a gente tem os núcleos especializados que são temáticos. Então, tem o núcleo da mulher, núcleo da infância e juventude, núcleo da situação carcerária, idoso, pessoa com deficiência, consumidor, e o núcleo especializado de cidadania e direitos humanos, que é um núcleo assim, guarda-chuva, que atua em todos os temas que os outros núcleos não atuam. E aí, principalmente, a nossa atuação hoje, ela é voltada para as questões relacionadas à saúde, à violência institucional, então casos, né, de
pessoas que são vítimas de violência por agentes de segurança pública, também a defesa do direito de liberdade de expressão e manifestação, e aí principalmente a nossa atuação, que foi premiada, relacionada às pessoas em situação de rua. Então, hoje o núcleo, a gente coordena atendimentos itinerantes, que são atendimentos que a gente faz com a van da Defensoria em vários pontos da cidade, tanto em centros de acolhida, né, que são os lugares que abrigam as pessoas em situação de rua, como em praças e ruas que têm grandes concentrações de pessoas em situação de rua. E aí, além desse atendimento, o núcleo faz o acompanhamento da política pública para as pessoas em situação de rua. E aí, na pandemia, né, com o aumento da população em situação de rua, que foi também acompanhado pelo aumento da fome, a gente atuou muito na questão da segurança alimentar. As lojas fecharam, as pessoas ficaram em casa, então nem as contribuições coletivas que aconteciam pelas ONGs e tudo mais acabaram reduzindo, inclusive aquele atendimento individual que às vezes a pessoa ajuda, né? Então, os centros ficaram vazios e tomados ali de pessoas famintas, né? Com algumas necessidades. E como é que funcionou esse trabalho de vocês? Exatamente, acho que a pandemia ela agravou as desigualdades sociais e a pobreza, mas ela ainda foi mais grave pelas pessoas em situação de rua, porque o lema principal da pandemia, que era fique em casa, não podia ser cumprido pelas pessoas que sequer casa têm. Então essas pessoas estavam ali na rua, todo mundo em casa, sem ter como sobreviver. E também a falta de uma alimentação adequada tornava elas mais vulneráveis até para a Covid, né? Porque a alimentação também é um eixo do direito à saúde. E aí a gente atuou, então, desde o início de 2020 para conseguir a gratuidade nos restaurantes Bom Prato, que é uma política do Estado, né, do governo de Estado. O valor já era bem baixo, né? Então vocês atuaram ali para que isso fosse gratuito, é isso? Isso, para ampliar, porque sempre o Bom Prato ofereceu almoço, né? Durante a semana. E a gente atuou pela ampliação, para que houvessem 3 refeições diárias, então café da manhã, almoço e jantar, e que ele funcionasse também aos finais de semana e feriados. Isso a gente conseguiu negociando mesmo com o governo do Estado, e aí quando houve a sinalização com a retomada ali em setembro de 2020, mais ou menos, da economia, houve a sinalização de que essa gratuidade seria interrompida, a gente entrou na justiça para garantir que as pessoas conseguissem continuar comendo gratuitamente nos restaurantes Bom Prato. Então essa foi uma das atuações e teve uma outra atuação também que foi direcionada especificamente às pessoas em situação de rua que vivem nas calçadas, né? Nas ruas, que aí foi para a questão da distribuição de marmitas, porque como você mesmo trouxe, normalmente, né, as pessoas se alimentam contando com a solidariedade das pessoas, de igrejas, dos grupos religiosos, mesmo dos comércios que doam comida. E aí o que a gente tem buscado é garantir que haja uma política pública mesmo desenvolvida pelo Estado e pela Prefeitura que contemple também essa população que está ali na situação de calçada, que é a mais vulnerável. E aí a gente atuou para que houvesse a manutenção de distribuição de marmitas pela Prefeitura para essas pessoas. Muito legal, viu? Parabéns. E quais foram os resultados dessas ações? Então, do Bom Prato a gente teve sucesso, porque a gratuidade foi mantida e também a ampliação. Ontem houve mesmo o anúncio do governo de que até 31 de dezembro desse ano a gratuidade nos restaurantes Bom Prato será mantida, e a gente tem uma sentença judicial nesse sentido. E em relação às marmitas, infelizmente houve uma diminuição. A Prefeitura aqui da cidade de São Paulo estava distribuindo 10 mil marmitas para as pessoas em situação de rua, e hoje ela está distribuindo só 3 mil. E isso é super grave, porque o último censo da Prefeitura indica que mais de 60% das pessoas em situação de rua, né, tem 31 mil na cidade de São Paulo, pelo censo, e a gente acha que é mais. Mas mesmo conforme o censo, 60% dessas pessoas não estão atreladas a nenhum serviço, ou seja, estão na rua mesmo. E esse mesmo censo indica que dessas pessoas que estão na rua mesmo, quer dizer, não frequentam centros de acolhida, núcleos de convivência, você tem quase 40% delas já ficou um dia inteiro sem comer. Então, Nossa, assim, é essencial que haja uma política pública, né? E essa é a briga da Defensoria. A gente acha muito legal que as pessoas sejam solidárias e distribuam alimentos, mas a gente acha que é o papel do Estado também garantir o direito à alimentação. Legal, e aí vocês atuam também nessa coletividade, né? Isso. É interessante. E o núcleo especificamente de cidadania e direitos humanos atua com quais outras questões? Tem algum tema relevante, assim, recente que foi tratado, principalmente nesse período de pandemia, né? Durante a pandemia o núcleo teve bastante atuação na questão da saúde. A gente acompanhou a questão dos leitos de UTI para a Covid, então ampliação dos leitos de UTI para a Covid, né? Sempre buscando que isso não fosse necessário levar ao judiciário. Então isso também é uma postura da Defensoria, de sempre tentar o diálogo com o poder público
e levar, né, aos pleitos dos nossos usuários para a gente resolver da forma que seja mais rápida, mais célere e que atinja, como você mesmo disse, não individualmente uma pessoa, mas toda a coletividade. Então a gente atuou muito em relação aos leitos de UTI Covid. Para a vacinação também a gente acompanhou toda a questão da vacinação, a vacinação das pessoas em situação de rua, a gente recomendou que ela fosse prioritária. Infelizmente foi aqui no estado de São Paulo, então as pessoas em situação de rua foram um dos grupos elegidos como prioritários. E a gente então a saúde durante a pandemia a gente acompanhou muito. Então, na verdade, é um olhar que vocês têm para essa coletividade e para a individualidade que muitas vezes a pessoa não tem nem consciência a quem recorrer, né? A quem recorrer e como recorrer. E aí, nesses casos, quando existe uma atitude coletiva, assim, uma ação coletiva da Defensoria, como que isso se começa, né? Alguém faz um pedido, existem representantes de associações, instituições que vão atrás do serviço de Defensoria. Como é que funciona esse atendimento? Bem, na realidade, o nosso atendimento, atualmente, ele é feito pelo site da Defensoria. Esse primeiro contato que o usuário tem com a Defensoria Pública é através do site, né? Com o advento da pandemia, a Defensoria Pública se viu, a pandemia impôs a necessidade de nós estruturarmos um sistema de atendimento virtual. E hoje a pessoa pode acessar a Defensoria Pública sem sair de casa. Ou seja, além da segurança à sua saúde, isso promove também uma certa comodidade para o nosso usuário, né? Que ele acessa o nosso site, que é o www.defensoria.sp.def.br. Nesse site, ele apresenta o seu problema jurídico, estabelece um diálogo com um chat que é semelhante ao WhatsApp. Ele apresenta esse problema jurídico e, ao final, ele consegue escolher dia e hora para o seu primeiro atendimento, que é quando, na verdade, a pessoa vai apresentar a sua demanda jurídica efetivamente. Pode ser das mais diversas. Por exemplo, eu citaria uma ação de alimentos em que a pessoa menciona a necessidade de receber alimentos de um parente, eventualmente pode ser o pai, e através do site ela vai indicar essa necessidade e pelo próprio site trocar informações, trocar mensagens e apresentar documentos. Ou seja, tudo isso sem que a pessoa saia de casa e, como a gente disse desde o princípio, todo esse serviço é gratuito, né? O usuário da Defensoria Pública não paga absolutamente nenhum valor, né? Mas há situações em que nós somos procurados por entidades, por coletividades, enfim, por grupos que nos apresentam problemas. Eles podem fazer isso também pelo site? Também é possível fazer pelo site. Não, porque a gente pensa, né? Quem mora na rua, por exemplo, a gente estava conversando sobre a ação do núcleo, não tem essa facilidade, né? Muitas vezes não tem nem o telefone ali perto. Sim, essa pergunta é bastante importante porque me permite esclarecer que, além do acesso à Defensoria pelo site, nós temos um 0800, ou seja, nós temos um telefone em que a ligação é gratuita, que é o 0800 773 4340, vou repetir. Vou colocar na tela também para reforçar caso algum precise, né? Certo, é o 0800 773 4340. Da mesma maneira que ocorre com o site, a pessoa apresenta o seu problema jurídico e, na hipótese da pessoa não ter acesso aos instrumentos digitais, um computador ou um notebook, ela pode se dirigir a uma das nossas unidades. Então, essa é a maneira que a gente encontrou para a pessoa que não consegue, não tem condição de acessar a Defensoria Pública via digital, ela pode comparecer pessoalmente, mas esse é um atendimento excepcional. E para essas hipóteses em que a pessoa não tem, por exemplo, como as pessoas em situação de rua, a Defensoria Pública, como a Fernanda explicou, tem um atendimento especial e um atendimento itinerante que nós vamos até essas pessoas. Então, inverte um pouco a lógica. A Defensoria Pública se apresenta a essas pessoas e a partir dessa apresentação, que é ali presencial,
a gente recebe as demandas das pessoas em situação de rua, que são as pessoas mais excluídas, né? Sim, não tem condição de nos acessar pelos outros meios que a gente disponibiliza. É interessante, né? Porque não é só um atendimento passivo, né? Que vocês recebem ali as demandas, né, Fernanda? A atuação do núcleo ele é justamente ativo, né? Tem esses dois lados, claro, mas tem os resultados dessa atividade itinerante são positivos? Como o Dr. Carlos explicou, para as pessoas em situação de rua foi o primeiro atendimento presencial que a gente voltou na pandemia, ainda ali na Defensoria em setembro de 2020, já era possível as pessoas serem atendidas presencialmente, então ia ali na porta e era agendado, porque a gente não queria formar uma fila, mas além disso, né, da pessoa que vai buscar, a gente já também em setembro começou a organizar a volta desses atendimentos itinerantes com a van, e a gente atendeu na Praça da Sé, na região da Cracolândia, no pátio do colégio, em vários centros de acolhida também, que tem muitas pessoas em situação de rua, grandes concentrações. A gente sempre observa, assim, lugares, estão os Boracé aí na Barra Funda, ou o Núcleo São Martinho na Moca. A gente olha lugares que tem muitas pessoas em situação de rua, vai até elas com a equipe da Defensoria, a gente às vezes busca até em parceria com a Defensoria Pública da União, e também a gente leva nossos psicólogos, assistentes sociais para prestar um atendimento multidisciplinar também para essas pessoas. E aí, voltando até uma pergunta anterior, você falou como que os problemas chegam. Eles chegam tanto através dos casos individuais, então a gente vai conversando ali, a pessoa fala, estou com dificuldade de comer. E às vezes a gente percebe que a pessoa acha que o problema é só dela, mas na verdade é de toda uma coletividade. Então a gente busca ter esse olhar para pegar uma demanda que não é só de uma pessoa para todas, como também resolver ali, quero me divorciar, quero tirar meu documento, quero saber como é que está meu processo. Então são os mais variados, mas a gente tem essa leitura que para as pessoas em situação de rua, a gente precisa ter uma outra lógica de atendimento, a gente precisa estar presente onde elas estão, porque são pessoas que naturalmente se sentem não recebidas, hostilizadas pelos órgãos públicos, às vezes pela vestimenta, pelo cheiro, pelas condições que vivem. Então a gente sabe que tem que ter uma outra lógica, né, para efetivamente atender essas pessoas, que não dá para ter o atendimento convencional apenas. Bacana, né? E lembrando, a gente está dando alguns exemplos aqui da capital paulista, mas esse atendimento é em todo o estado, não é mesmo? Sim, em todo o estado de São Paulo. Esse agendamento que eu mencionei, que é feito pelo site, através do site você consegue fazer esse agendamento em todo o estado. Então, o próprio site vai identificar pelo endereço do usuário em qual unidade da Defensoria Pública que ela vai receber o atendimento presencial, se for o caso. Perfeito. Ele já pega pela região mais próxima ali, o atendimento mais próximo, Exatamente. Né? A gente falou aqui sobre coletividade, a gente também tem as dúvidas individuais, que às vezes a gente está aqui conversando, a pessoa não entendeu exatamente o que a Defensoria pode ajudar. Então, nossa equipe foi às ruas para entender quais são as principais dúvidas ali da população com relação a esse serviço. Vamos dar uma olhada? Eu queria saber nessa parte, né, da Defensoria Pública, se tem essa parte civil também, o que o civil envolve na Defensoria Pública e tudo mais. E se precisar de pensão alimentícia, alguma coisa do tipo, tem direito? Justamente um ponto que você tocou, né, Carlos? Tem direito? Sim, tem direito. Começando pela pergunta relativa aos alimentos. Sim, a pessoa nos procura com essa demanda de pensão alimentícia. A gente identifica qual é o parente para qual esse pedido vai ser formulado. De início, a gente tenta uma resolução extrajudicial desse conflito, ou seja, uma solução amigável para esse conflito. Para não precisar ir, né, na morosidade da justiça, que a gente sabe que são muitos processos, né? Então, quando tem uma conciliação, isso vocês também fazem, Sim, né? fazemos a conciliação. Quando a conciliação ela não dá resultados, aí sim a gente ingressa com a ação de alimentos perante o Poder Judiciário, que, sendo a ação aceita pelo Judiciário, o Judiciário vai obrigar que o parente, então, pague os alimentos devidos para aquela pessoa que necessita. Legal. E quem tem acesso, né? Muitas mães aí devem estar assistindo a gente agora, se perguntando, eu posso, né? Quais são os critérios para receber esse atendimento? Bem, o critério estabelecido pela Defensoria de São Paulo, por enquanto, considerar pessoas necessitadas, aquelas cuja renda familiar não ultrapassa 3 salários mínimos, em algumas exceções, até 4 salários mínimos. Então, esse é o critério econômico-financeiro
para o nosso atendimento. Então, sendo sincera, né, é uma realidade da maioria, né, das pessoas. Sim. Então, o serviço atende muita gente, sim, né? Por isso que a Defensoria Pública de São Paulo presta assistência jurídica para cerca de 80% a 85% da população paulista. É muita gente, né? A gente vai segurar um pouquinho, a Lespe Cidadania vai para um rápido intervalo e na volta a gente volta a responder algumas dúvidas que a gente buscou aí nas ruas, tá bom? Então fica por aí porque uma dessas dúvidas também pode ser a sua. A gente já volta. Voltamos com a Lespe Cidadania, que hoje fala sobre justiça gratuita. Hoje com a participação dos defensores públicos Carlos Isa e Fernanda Penteado. Bem, a gente estava falando no bloco anterior que a nossa equipe foi às ruas para receber algumas dúvidas, né, referente ao atendimento da Defensoria Pública. Então, a gente vai para mais uma dúvida e na volta o Carlos responde para a gente. Se alguém na minha família morrer, eu tenho direito a fazer um inventário de graça ou eu tenho que pagar? Boa pergunta. Acho que muita gente procurou a gente com essa dúvida. Sim, o inventário é uma das ações que a Defensoria Pública pode propor e, como eu disse, desde que a pessoa se encaixe naquele perfil econômico-financeiro que eu mencionei anteriormente, ou seja, a pessoa que tenha renda familiar que não ultrapasse 3 salários mínimos. Então, se for o caso dessa cidadã, ela pode sim nos procurar e a gente então vai propor essa ação que se chama inventário. A gente vai apresentar essa ação perante o judiciário que tem o inventário, o propósito de partilhar o patrimônio daquela pessoa que faleceu entre os seus herdeiros. Então, pensando no ponto de vista dos herdeiros, às vezes cada um tem uma condição financeira diferente. E aí, como é que funciona esse atendimento a partir do critério que é feito para receber esse serviço gratuito? Isso vale para todos os envolvidos, ou o inventariante tem que ser a pessoa que se encaixe melhor no perfil que você comentou até os 3 salários mínimos? Nessa hipótese, a gente considera a renda individualmente, ou seja, a pessoa que nos procurou. É possível que ela tenha vários irmãos, parte deles tem a condição de contratar advogado e parte não. Então, para essa parte que não tem condição de contratar advogado, essa vai receber o serviço da Defensoria Pública e a outra parte deve buscar a contratação de um advogado particular. Então, possível. A preocupação é individual ali, o atendimento é individual das partes envolvidas, né? Exatamente. Não é o inventário como um todo, é isso? Sim. O importante é que as pessoas saibam o seguinte: a pessoa que não tem condição de contratar advogado, ela não fica sem os serviços da Defensoria Pública. Sempre ela vai ter o nosso atendimento jurídico integral e gratuito. Legal. Vamos para mais uma pergunta? Se não existe um rendimento mínimo para ter acesso a esse serviço gratuito, que às vezes a pessoa ganha um salário mínimo, mas você pode ir na Defensoria Pública que depois de 2 salários mínimos você não tem mais direito a esse serviço. Não é bem isso, né? Não são 2, são 3, né, que você comentou. Isso dá por volta da renda mensal bruta? Sim, esses 3 salários mínimos são considerados o valor recebido tirando o eventual contribuição previdenciária. Então, seria os 3 salários mínimos fazendo essa exclusão. Há uma exceção que pode ser, a gente atende a famílias cuja renda chega a 4 salários mínimos, são pessoas ou famílias que têm gastos contínuos com com medicamentos, por exemplo. Essas pessoas, então, podem apresentar essa contabilidade, digamos, do quanto gasta com com medicamentos de uso continuado. Há uma exceção muito importante que eu gostaria de frisar, que é o atendimento de mulheres em situação de violência doméstica. Para essa situação não há esse corte econômico-financeiro. Para todas. Exatamente, para todas as mulheres em situação de violência doméstica, ela procura a Defensoria Pública e terá o atendimento. Isso para essa questão específica que é a violência doméstica. Eventualmente,
Para outras demandas que não estejam relacionadas diretamente com a violência doméstica, aí a gente vai fazer essa avaliação. E uma outra atuação também igualmente importante, que de início nós não fazemos esse corte, essa avaliação econômico-financeira, é o atendimento criminal, ou seja, para as pessoas que são processadas perante a justiça criminal e não têm condição de contratar advogado. Então, a Defensoria Pública atende, um defensor ou uma defensora pública vai fazer a defesa dessa pessoa e não se cobra por esse serviço. Existem algumas exceções em que a pessoa tem uma condição significativa e que eventualmente a gente pode cobrar posteriormente, mas não é uma condição para o nosso atendimento. Entendi. Então, no caso da procura por casos criminais, tanto quem for acusar, né, de alguma situação, ou para se defender, pode buscar o serviço da Defensoria, é isso? Sim, defesas criminais, isso é a atribuição da Defensoria Pública, uma atribuição constitucional da Defensoria Pública, e esse serviço não tem custo. Perfeito. E no núcleo, como é que funciona as demandas recebidas em relação à violência doméstica também? Porque eu acho que deve ter muita conexão, né? Os casos de vulnerabilidade das pessoas que estão na rua com violência. Existe essa intersecção de problemas? Existe um núcleo específico da Defensoria Pública que trata das questões relativas à mulher, que é o Núcleo de Defesa da Mulher, o NUDEM. E aí são 3 defensoras que atuam especificamente nas questões relacionadas às mulheres e à violência, né? Também não só violência, mas enfim, defesa das pautas relacionadas às mulheres. Quando há uma situação, uma violação de direitos humanos que envolve mais de uma área, normalmente a gente tem um trabalho junto com os outros núcleos, né? Com os outros núcleos temáticos. A gente sabe que, né, a parcela da população que mais sofre violência doméstica são as mulheres pobres, as mulheres negras, então é o que são o público-alvo da Defensoria. Mas não é um núcleo especificamente de cidadania e direitos humanos que atua nesse tema. Há um núcleo especializado e há defensores também, defensoras nos juizados de violência doméstica que fazem a defesa dessas mulheres. Então, para as mulheres que sofrem violência doméstica, a gente tem tanto a atuação do núcleo, com esse olhar, né, que os núcleos têm de demandas coletivas, atuações mais estratégicas, quanto a defesa das mulheres nos juizados mesmo, onde elas eventualmente podem processar, né, seus agressores. Legal, né? Porque muitas vezes, pensando, né, nesses critérios do acesso ao serviço, a mulher ela está dependendo totalmente da renda do marido, né? Então ela entra ali naquele escopo, só que ela não pode contar com essa renda para se defender contra, muitas vezes, o próprio marido, né? Então é interessante ter essa flexibilidade, digamos assim, nestes casos específicos, né? Sim, é exatamente por isso que para mulheres em situação de violência doméstica não há esse corte econômico-financeiro, essa limitação no que toca especificamente à mulher que esteja nessa situação dramática de violência. Muito bom. Vamos para mais uma dúvida? Então, tem uma dúvida que eu acho que deve ser uma grande dúvida também de muita gente, não é? Pois é, se você vai ao mercado e compra um produto que é perecível e está com problema, esse produto, o que é que você faz? Eu tenho direito de recorrer? Eu tenho como recorrer, primeiramente falando? Eu tenho direito a advogado trabalhista da Defensoria, caso eu precise? É bom explicar também quais são os campos de atuação da Defensoria aqui do Estado, que também existe a Defensoria da União, não é mesmo? Sim. Começando pela Defensoria da União, né? A Defensoria Pública da União tem a atribuição de atuar junto à Justiça Federal. E a Justiça Federal julga casos que envolvem interesses e direitos e interesses da União de um modo geral. Essa pergunta relativa à ação trabalhista, isso pode ser uma demanda que vai ser absorvida pela Defensoria Pública, só que a Defensoria Pública da União, que é diferente, é uma instituição distinta da Defensoria Pública do Estado, que tem a atribuição de atuar em causas que correm na Justiça Estadual, como, por exemplo, as ações de família, as ações envolvendo o direito do consumidor. Então, no caso do direito do consumidor, a dúvida que a gente recebeu aqui, também pode recorrer à Defensoria, se encaixando nos critérios. Exatamente. Claro. No tocante à defesa do consumidor, a Defensoria Pública atua, sem nenhuma dúvida, desde que o usuário se ajuste àqueles critérios que a gente já mencionou anteriormente.
Com relação ao direito do consumidor, que tipo de caso a pessoa pode recorrer? Às vezes ela não tem consciência, né? Porque existe hoje, né, os parâmetros, né? Os comércios e os serviços têm que ter ali o livrinho com todas as informações sobre os direitos desse consumidor, mas quando ele é violado, né? Que tipo de situação que acontece que procuram muito o serviço da Defensoria? Bem, um serviço da Defensoria Pública que tem sido bastante recorrente diz respeito à atuação abusiva feita por parte do fornecedor no que diz respeito à concessão de empréstimos pessoais. Nesses empréstimos pessoais, muitas vezes se imprime juros abusivos, né? E há outras situações de hipervulnerabilidade, que é você oferecer também empréstimos pessoais para pessoas idosas, sem esclarecer quais são as regras, sem esclarecer quais são os direitos. Há ali diversas violações do direito do consumidor. Nessas situações, a Defensoria Pública atua, claro, na proteção do consumidor lesado. Então, nós temos uma atuação bastante ampla também. Em outras situações como propaganda enganosa, em outras situações envolvendo a garantia do produto, que eventualmente tenha algum defeito, que tenha algum problema, enfim. Sempre que houver conflito entre o direito do consumidor e o dever do fornecedor, a Defensoria Pública pode atuar em defesa desse consumidor. Bacana. A gente já está chegando no finalzinho do programa. Queria pedir para a Marcela fazer pedir para a Fernanda fazer suas considerações finais, explicar um pouco como as pessoas podem procurar o serviço da Defensoria, não só do núcleo que você atua especificamente, mas qualquer pessoa que precisar desse serviço. A gente já explicou quem tem direito, né? E aí, como é que faz? Como acho que o Dr. Carlos já explicou, hoje a Defensoria tem vários canais de acesso, né, tanto online quanto 0800, quanto as pessoas que não têm condições nem de agendar pela internet, nem de ligar, podem procurar uma unidade da Defensoria e ir lá receber as informações de como agendar o seu atendimento. Então, a Defensoria Pública é esse serviço, né, gratuito, garantido pela Constituição, para atender as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica e social. E aí o núcleo tem esse olhar específico para essas situações de violações mais extremas. Acho que também é interessante pontuar que o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos ele tem uma abrangência estadual, então quando eu estou aqui mencionando a gratuidade do Bom Prato, essa gratuidade são em todos os restaurantes Bom Pratos do Estado. E o prêmio também que foi entregue, uma das atuações que a gente teve não foi na capital, foi na cidade de Campinas, onde estavam tentando restringir a doação de alimentos para as pessoas em situação de rua. E aí a gente falou, nosso Estado não faz a parte dele, que é garantir, e ainda quer atrapalhar a vida de quem está doando. E a gente, naquela ocasião, a gente foi procurado pelos grupos religiosos mesmos, que se organizavam para doar as comidas, que estavam indignados com uma série de questões ali que eles iam ter que cumprir para poder dar comida gratuitamente. Claro. E aí a gente atuou lá e conseguiu que não houvesse nenhuma restrição e que as pessoas pudessem continuar atuando ali de forma solidária. Então, isso também é uma das atuações em relação à segurança alimentar que foi reconhecida pelo prêmio. Então, assim, são mais diversas, né, situações que as pessoas podem buscar a Defensoria. Eu acho que, na dúvida, a nossa orientação é sempre procure e tire sua dúvida na Defensoria. Inclusive, né? Não precisa ser necessariamente para entrar com uma ação. A pessoa pode procurar para tirar dúvidas mesmo, né? Isso. A gente entende que a assistência que a gente presta não é uma assistência judiciária no sentido de processos judiciais, mas sim uma assistência de orientação jurídica, de educação em direitos, para que as pessoas saibam os direitos que elas têm, né? Que às vezes já é muito mais importante até do que uma ação judicial, né? Que é você exercer sua cidadania efetivamente. Claro. Parabéns pelo trabalho do Núcleo. No Alesp Cidadania de hoje, a gente conheceu melhor os serviços prestados pela Defensoria Pública no estado de São Paulo. Eu conversei com o Carlos Ziza, que é coordenador de atendimento da Defensoria aqui da Alesp, e com a Fernanda Penteado, coordenadora auxiliar do Núcleo de Defesa e Cidadania e Direitos Humanos da DEPESP, que é a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Se você quiser ver alguma pergunta que a gente trouxe aqui ou enviar essas informações que nós apresentamos aqui para algum amigo ou familiar, o programa de hoje fica disponível na íntegra lá no YouTube da Rede Alesp, tá bom? Bem, a gente fica por aqui. Até a próxima!